Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre solubilidade, mais especificamente curvas de solubilidade. Mas lembrando que a solubilidade depende da temperatura, do soluto e do solvente. Bem, primeiramente vamos definir o que seria a curva de solubilidade. É nada mais nada menos a relação entre o soluto e a temperatura, e cada sal tem sua curva de solubilidade, como podemos ver no gráfico a seguir. Podemos observar que no eixo Y nós temos a solubilidade, e como unidade temos gramas de soluto por 100 gramas de água, mas isso pode variar de exercício para exercício, como por exemplo poderíamos usar 1000 gramas de água ou 500 gramas de água, isso é relativo. Já no eixo X nós temos a temperatura, que é dada em graus Celsius. Bom, nós temos dois tipos de solubilidade. Para sais que, quando aumentado a temperatura, aumenta a solubilidade, temos a endotérmica, que seria a que absorve calor. Como podemos observar que no exemplo do sal A, quando dissolvido em água, ele absorve calor, então logo ele será endotérmico, como o sal B e o sal C. Já para os sais que, quando aumentada a temperatura, diminui a solubilidade, temos a exotérmica, que seria quando o sal libera o calor. Como exemplo disso, nós temos o sal E. Quando aumentada a temperatura, diminui a solubilidade. Logo, este sal, quando for dissolvido em água, irá liberar calor. Bom, outro ponto muito importante é a classificação da solução. Ela pode ser saturada, supersaturada ou insaturada. Analisando o sal C, vamos determinar se ele é saturado, insaturado ou supersaturado em diversas situações. Bem, quando a quantidade de soluto for superior ao coeficiente de solubilidade, a solução será supersaturada. Quando a quantidade de soluto for correspondente, ou seja, for igual ao coeficiente de solubilidade, a solução será classificada como saturada. Já quando a quantia de soluto for menor que o coeficiente de solubilidade, a solução será classificada como insaturada. Bem, como vocês puderam analisar, 80 gramas de sal C em 100 gramas de água a 80 graus Celsius não são possíveis ser dissolvidas totalmente, logo se tornará uma solução supersaturada. Quando nós tivemos em média 67, 68 gramas de sal C em 100 de água a 80 graus Celsius, o sal foi dissolvido por inteiro, porque ele era exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, logo ele será uma solução saturada. Já quando nós tivemos 60 gramas de sal C em 100 de água a 80 graus Celsius, a quantidade de soluto foi menor que o coeficiente de solubilidade, logo essa solução foi insaturada. Bom, agora utilizando o mesmo gráfico usado anteriormente, nós vamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual o sal mais solúvel a 20 graus Celsius? Bom, analisando a curvatura de solubilidade de todos os sais a 20 graus Celsius, nós podemos perceber que o sal que tem a maior taxa de dissolução a essa temperatura é o sal A, com 90 gramas. Já os outros, o que chega mais perto é o C, com 40 gramas, mas sem dúvidas nós podemos afirmar que é o sal A, o mais solúvel dos sais a 20 graus Celsius. Logo a resposta certa seria sal A. Agora passando para a segunda pergunta. Qual a solubilidade do sal C a 90 graus Celsius? Bom, então a gente vai analisar no gráfico o sal C a 90 graus Celsius, que é o que diz o exercício. Então vamos lá. A gente pode observar que a 90 graus Celsius, o sal C, o ponto do coeficiente de solubilidade do sal C a 90 graus Celsius é de 70 gramas em 100 de água. Logo, essa é a resposta. Então podemos concluir que a resposta da pergunta número 2 é 70 gramas de sal C em 100 gramas de água. Então essa foi a aula de hoje, espero que todos tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, comentem aí que a gente pode estar trazendo a solução para vocês. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar seu like. Obrigado, até a próxima.